Salve, salve, lindos, tudo bom? Meu nome é Camila, sou coordenadora do pré-vestibular do Colégio Curso SEI, também professora de História, e hoje a gente está aqui para falar sobre o tal conto da UERJ que vai cair no primeiro EQ, o amor. Então vamos falar de amor com o nosso querido professor Monteiro. Olá, galera. Salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aqui assistindo a gente. É um prazer estar no podcast. Eu sei que pode. Sei que você pode. Sei que você pode. E que você pode fazer esse conto, sim, muito bem. É claro que, para muita gente que não está acostumada com Clarice Lispector, ela soa estranha, soa difícil, e ela é difícil, porque ela é muito profunda. É aquela velha história. Há profissionais que leem e não entendem, e há pessoas que intuitivamente entendem. Bom, é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Ou seja, a questão da intuição. É uma coisa que, lendo o conto, para mim ficou bastante claro, né, ali, e mexeu muito comigo, né, o emocional. Acho que para mim foi muito mais o sentir do que necessariamente a compreensão das palavras. E aí, assim, tal como a personagem Ana, fui ficando angustiada à medida que o conto foi avançando. Mas uma coisa que eu acho que seria legal, Monteiro, assim, até para os alunos, né, pra gente poder contextualizar um pouco para os alunos, quem é Clarice Lispector? Porque, assim, ela tá tão... ela é comentada tanto no nosso dia a dia, ela entra para as grandes mulheres da literatura brasileira, mas acho que falta um pouco, talvez, conhecer da história dela, né? A Clarice, é muito importante que a gente entenda o seguinte. Clarice, ela nasce na Ucrânia, vem para o Brasil aos 2 anos, eu acho que é Natal, é Maceió que ela vem, mas ela se estabelece em Recife. Por sinal, a casa onde ela viveu, tem até uma estátua dela em frente à casa dela no Recife, e a casa também é abandonada. Eles querem fazer um circuito Clarice Lispector. Alô, cidade de Recife, está perdendo dinheiro. Tem muita gente que vai a Recife querendo saber onde fica a casa da Clarice, o circuito Clarice Lispector, vocês estão perdendo dinheiro. Aí, mas vamos lá. Ela vem para o Rio de Janeiro e aqui ela se estabelece. É aqui que ela vai estudar, vai se formar na Faculdade de Direito, ela vai se casar, vai ter aí uma vida com um cônsul, viajará pelo mundo e vai, com isso, ter vários contatos com várias culturas, terá 2 filhos. E um dos filhos, o primeiro filho, eu acho, se não me falha a memória, ele tem um problema, ele nasce com uma deficiência, com um problema, e ela, por conta das viagens que ela fazia por causa do marido, ela acaba optando pela separação para que pudesse cuidar da saúde do filho. E ela vem, volta para o Brasil, se estabelece aqui e começa a escrever crônicas nos jornais. E aí que está a grande questão, ela tem uma coisa de fazer entrevistas, ela não gostava de escrever crônicas, mas ela escreve porque tem que pagar conta, aquela famosa vamos pagar conta. E ela, desde então, ela já se estabelece como uma escritora diferenciada, e ela vai lançar os seus livros, e cada livro gerando uma certa repercussão, e ela vai, assim, ter uma jornada que vai terminar em 1977, com seu falecimento, no ano que ela lança Água Viva, que é o último conto, não, A Hora da Estrela, é o último livro dela, e que é um dos livros mais famosos dela. E que também já foi trabalhado no vestibular, né? Sim, a Macabeia é uma personagem extremamente interessante para ser estudada, mas a Clarice Lispector é uma mulher que é polêmica, porque ela é uma mulher de uma personalidade muito forte. E essa personalidade muito forte tem até uma história que conta, né, do Vinícius de Moraes, Paulo Mendes Campos, que foram à casa dela, e eles ficaram se comportando como colegiais, todos eles intimidados pela figura daquela mulher. Ela era muito bonita, né? Clarice era uma mulher muito bonita. A juventude, ela com certeza era uma mulher encantadora. E aí ela era aquela mulher encantadora e belíssima. E é belíssima e inteligentíssima, né? É inteligentíssima e aquela coisa, né? Trazia várias questões. Acredito que ela tinha uma coisa de escrever, né? Uma vez eu estava lendo que ela dizia que cada vez que ela terminava uma obra, ela sentia que era como se ela tivesse incorporado alguém, e quando ela acabasse de escrever, ela precisava respirar para que pudesse voltar. Assim. Aí eu tô pronto. É uma coisa tipo a pessoa que é das religiões matrizes africanas, né? E que tem aquela coisa da figura do cavalo, que você incorpora
uma entidade e você dá a voz àquela entidade. Quando aquela entidade vai embora, o seu corpo fica exaurido. E assim, a imagem que Clarice me passa é justamente essa. Lendo inclusive esse relato. Tem 2 peças de teatro no Rio de Janeiro ensinando o universo da Clarice. Você aqui do Rio de Janeiro tem a oportunidade de conhecer melhor Clarice Lispector, inclusive na peça da Beth Goulart, que ela interpreta a Clarice. E tem uma entrevista na TV Cultura também no YouTube, que eu acho muito legal para você chegar e assistir. Então você que está assistindo isso aqui, quer conhecer melhor Clarice, melhor do que ouvindo pelas próprias palavras dela. Acho que essa é a parte mais importante. Para mim, por exemplo, Clarice foi uma figura fenomenal na minha infância / juventude, porque ela foi responsável por traduzir um dos livros que eu mais gosto, que é Entrevista com o Vampiro, né? E depois de adulta, foi que eu fui ler a Entrevista com o Vampiro no idioma original, em inglês, e eu percebi que ele não tem 1/3 do charme que ele tem em português. É uma das poucas literaturas que eu falo pro pessoal, cara, leia em português, tá? Porque senão você perde metade da história, você perde metade assim, da imersão na literatura, do sentimento dos personagens. E aí, pra mim, foi o meu início ali com Clarice Lispector, e desde então eu comecei a enveredar por esse lado e mergulhar mais na literatura dela. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, Monteiro, é que assim, não é a primeira vez que esse conto, O Amor, ele é abordado no vestibular. Em 2017, né, ele também foi abordado pela Unicamp, o que já demonstra pra gente, né, o que a gente já estava discutindo aqui, além de ser uma autora, né, consagrada em gênero, número e grau, é recorrente que o vestibular, as universidades, escolham as obras dela para poder tratar algum assunto, para poder abordar alguma coisa, seja relacionada à literatura, seja relacionada às relações humanas, né? E o conto Amor em si, por que ele é tão diferente? O que ele traz de tão especial para ele ser, assim, já a segunda vez ele ser mencionado no vestibular, ele ser utilizado como literatura obrigatória do vestibular? É uma pergunta que gera uma certa reflexão, né? Porque eu acho que o livro Laços de Família, você tem vários contos maravilhosos e tão potentes quanto o Amor. Mas eu acho que o que esse conto tem de importante é que ele mexe com uma questão que eu acho que toca qualquer mulher. Toca qualquer mulher, no sentido de que muitas mulheres vão se identificar com o gênero Ana. A Ana é a mulher que ela tem que fazer uma escolha. E a escolha que ela faz é a escolha que muitas mulheres fazem. Em nome de uma felicidade, ela opta por esse caminho. E lidar com essa escolha, ela tem um custo, que é abrir mão de você para poder fazer a felicidade do outro. E ela abre mão da vida dela para poder chegar e fazer a felicidade do outro. Ela cria dentro da sua cabeça essa coisa de que ela, para ser feliz socialmente, ela tem que fazer a felicidade do outro, do marido, dos filhos, e a felicidade dela. Isso frustra, onde, né? Isso frustra muitas mulheres, mas é isso que acontece. Se você conversar com sua avó, com a sua mãe, você vai descobrir que muitas vezes elas falaram que elas sacrificaram a vida dela para poder oferecer uma oportunidade para o outro. E aí eu acho que esse conto, por trazer essa coisa que eu acho que é universal, você vai encontrar a mãe russa que fez isso, que abriu mão da vida dela para poder quase ver, né? atemporal também, né? Porque o livro foi lançado na década de 70, né? Não foi isso? Sim. 1960. 1960. E é algo que até os dias de hoje a gente consegue relacionar e perceber no nosso dia a dia. É por isso que a literatura se torna universal por isso. Hoje eu estava falando sobre a série Adolescência e aí a gente começou a falar sobre questão de sonho. Porque a questão do sonho. E aí eu falei, cara, Miguel Cervantes escreve sobre sonho. Cervantes escreve sobre Dom Quixote. Quem é Dom Quixote? Quem é o quixotesco? Quantos de vocês são chamados de loucos, são chamados de ovelha negra, são chamados de rebeldes, são chamados de inadequados porque vocês têm um mundo ideal que não corresponde àquilo que a sociedade impõe ou àquilo que a sociedade deseja que você seja. É difícil você chegar e abrir mão, porque você quer fazer parte de alguma coisa. Você quer ser parte da família, quer ser parte dos amigos, você quer ter uma identidade. E a construção de identidade é muito complicada, porque isso daí exige você abrir mão de alguma coisa que é sua.
Principalmente nesse processo de socialização, né? Ou seja, juventude. Juventude, a gente precisa abrir mão de certas coisas, da mesma forma que a gente vai entrar em conflito, Sim. né, com a nossa família. E isso foi uma coisa que, pra mim, no conto ficou bastante evidente. Esse conflito que a Ana tem com ela mesma e com as escolhas que ela faz, né? Ao mesmo tempo que ela se sente culpada por, muitas das vezes, querer fugir dessa realidade que ela construiu ao longo do tempo, né? Sim. E aí eu acho que, contando rapidamente, né, da história, a gente pode dizer que a história se desenvolve como? Olha só, a história é a seguinte. Ana é uma dona de casa que ela tem uma vida toda ela organizada. Ela de manhã, ela tem uma vida que ela cuida dos filhos, cuida da casa, limpa a casa toda, organiza a casa. E aí o marido saiu para o trabalho, os filhos serão levados para a escola. E à tarde, o que ela faz? Aí vem a hora perigosa. A hora perigosa. Essa hora perigosa é a hora que ela, para não ter que lidar com esse perigo, ela ocupa o tempo saindo para a rua. E ela vai fazer alguma coisa para casa. A revelia está escrito no texto. A revelia dos filhos do marido. Ela vai sair para poder fazer alguma coisa da casa. E ela, num dia desses que ela foi comprar ovos e outras coisas para a janta que os irmãos dela e os sobrinhos iriam jantar na casa dela, a Ana, ela está dentro do bonde e ela se depara com uma imagem. A imagem de um cego mascando chiclete. É uma cena surreal. E aí, uma cena que não chamaria a atenção de ninguém, mas para a Ana, esse fato corriqueiro gera uma coisa chamada epifania. A epifania de ver um homem cego mascando chiclete, ora, sorrindo, não sorrindo, sorrindo, não sorrindo, sugerindo algo mecânico, tão mecânico quanto a vida dela. E aquela constatação, aquela percepção vai fazer com que a Ana saia do seu eixo. E ela vai ficar tão fora de si que ela vai perder o ponto que ela tinha que saltar e ela vai saltar num lugar que ela não sabe onde está. E quando ela se dá conta, ela está no Jardim Botânico. E ela decide entrar no Jardim Botânico. E ali no Jardim Botânico, a gente vai observar aquilo que a gente chama de fluxo de consciência. A personagem ela vai ter um monólogo interior em que ela vai estar assim, confrontando uma vida que se apresenta para ela, que é a vida do Jardim Botânico, que é aquela vida explosiva, aquela vida viva, selvagem, inesperada, que traz a vida, mas traz a morte. É a vida que ela está ali em constante renovação, constante expansão, e que não tem um controle. Que é assustadora, é a natureza. Né? É assustadora, de certa forma. Imprevisível. É imprevisível. E é da natureza. A natureza tem o tempo dela. A natureza não tem o meu tempo, não tem o seu tempo, tem o tempo dela. E ela, quando ela está imersa no jardim, ela fica justamente com os elementos naturais estão ali em volta dela e ela está confrontando e ela começa a enxergar outras possibilidades, inclusive a possibilidade de não viver mais a vida que ela tem ali. Mas ela não viver a vida dela significa não abandonar os filhos, abandonar o marido, sair para uma outra vida fora daquela organização. E isso faz com que ela vá vivendo uma crise que vai chegar a um ponto crítico em que ela vai se dar conta que está na hora de ir para casa. Ela lembra que tem um compromisso, ela tem uma obrigação que é preparar a janta, reencontrar os filhos. E eu acho muito interessante a cena quando o cara diz que ela pegou a bolsa, mas ela não pega a bolsa, ela se abraça a bolsa e vai com aquela bolsa ali, correndo, até chegar em casa, onde é o porto seguro, que é o universo, quer dizer, não é aquele universo que ela não tem controle nenhum. É a mesma coisa que inspira, faísca, mas ao mesmo tempo dá nojo. Você está vendo a vida se decompondo, a vida morta. E aí, quando ela chega no apartamento e ela abraça o filho ali naquela situação, ela reencontra o universo que ela tem controle. Mas só que aí ela já foi tocada por algo que ela não tinha tocado. Que o fogão da casa dela tinha uma teia de aranha. A aranha está ali. Ela está fazendo as coisas, o besouro está voando. A natureza está ali. A formiga que ela mata. Que ela mata e ela se sente culpada por matar a formiga. Então o conto a gente acompanha de forma linear a trajetória de uma personagem que passa
por uma crise. Qual é a crise? A crise dela chegar e vivenciar uma situação que desperta para uma coisa que ela não enxergava, não se tocava, que era a presença da vida de diferentes formas em torno dela. Eu até fico falando que ela olha para o cego, mas é uma sensação que me passa, aí uma interpretação minha, ninguém tem que concordar com ela e pode discordar à vontade, porque você está aqui para você ser leitor, você não tem que repetir o que eu falo, você tem que pensar o que eu estou falando. E você fala, pô, o Monteiro falou um monte de bobagem. E que você tenha a sua convicção de que você está tendo uma possibilidade, que é o barato da literatura, é que nós tenhamos na mesa várias interpretações. Eu falo muito da cegueira da Ana, que a Ana era uma mulher cega no seu cotidiano. Ela estava cega. Eu falo que você pode viver cego de amor, cego de felicidade, cego de ódio. A cegueira, ela se dá de diferentes formas. E assim, enquanto ela olha para o cego que não a vê, é um olhar que não é compartilhado, porque ele não sabe. Ele ouve a confusão e ele fica com a mão estendida tentando pegar a confusão. Olha só, a Clarice escreve isso, né? Ele está tentando pegar a confusão. E a Ana, quando chega em casa, e ela passou, assim, essa cena mexeu tanto com ela, que vai acabar o jantar, as pessoas vão ficar ali, todo mundo vai embora, ela já está no quarto, ela ouve o estouro do fogão, vai para a cozinha, e aí ela se dá conta que o marido está lá, e o marido só tá falando, pô, imprevistos acontecem. E aí ela, não, mas eu não quero que nada aconteça com você, nunca. Por quê? Porque o marido é um dos portos ali. O filho, quer dizer, eu acho muito forte a cena quando ela volta para casa e se sente culpada por ter pensado em abandonar uma vida que não passasse pelos filhos. Inclusive tem a cena em que ela abraça o filho e Esse fala, é não tão deixe mamãe forte. esquecê-lo. Né? Não... Essa coisa, e o garoto se sente, ela machuca o garoto. Marido. E aí, quer dizer, eu acho a cena muito forte, né? Ela quando ela é levada para o quarto porque o marido percebe que ela não está bem. E o marido a leva para casa. E aí eu acho muito importante a imagem dessa do marido levando, que ela carrega, mas ele não olha para trás para ela. E aí ela vai apagar a luz e a flama do dia. Qual é a flama do dia? Toda essa experiência porque ela passou. O que me chama muita atenção quando eu vejo os personagens de Clarice é que muitas delas às vezes são convidadas a mudar, mas elas não mudam. E por quê? Porque mudar significa ter que lidar com os desafios e as consequências da mudança. Entre a mediocridade e a mudança, eu fico com a mediocridade. A mediocridade, às vezes, é como a ignorância, ela é reconfortante, não faz você sofrer, não faz você pensar. E aí vem a grande questão, pelo menos para mim, né? Enquanto eu tava lendo, acho que muitos de vocês também tiveram a mesma sensação, né? A gente começa meio que lendo o texto sem entender para onde que ele tá indo, né? A gente tá acompanhando uma personagem, dá para ver claramente que ela é uma dona de casa, que busca constantemente, né, reforçar o papel dela, né, como uma mulher doméstica, mãe, e que de repente a gente é levado ao texto percebendo que ela tá entrando em conflito, principalmente quando ela fala da hora perigosa, né? E aí, quando ela tem a epifania, a pergunta que, por exemplo, eu me fiz e de repente você pode me ajudar, se essa epifania que ela teve é uma libertação ou é uma prisão, porque ela se sente tão culpada, ela entra tanto em conflito, né, com o fato de pensar em ter uma nova vida, que ela tenta, inclusive, muitas das vezes ao longo da narrativa, ela tenta dizer que o amor que ela nutria pelo cego, né, e aí ela usa muito essa palavra, né, o amor, ela usa como uma questão até de caridade. Não, porque ela tem uma caridade muito grande, porque ela tem uma devoção muito grande ao longo do tempo. E aí a sensação que me passou, e eu não sei se de repente é isso também, por isso que é a boniteza da literatura, é justamente se essa epifania que ela teve foi libertadora ou se foi pior ainda para ela, né? Ou se de repente ela conseguiu se encontrar ou se perdeu mais ainda. Eu acho que a gente tem que entender o seguinte, toda vez que eu pergunto sobre a palavra crise, as pessoas têm um hábito de falar que é uma coisa ruim. Sim. Eu acho uma coisa super positiva. Se não houver crise, a sua vida você acabou de morrer. Você está morto e não sabe. A crise é o sinal que vida. A crise é sinal de vida. É sinal de vida que você está vivendo e aquilo que te satisfazia, te satisfez por 1 ano, 5 anos, 10 anos, essa receita não funciona mais. É uma receita que você precisa mudar. Então, assim, a crise da Ana, um cego, faz ela despertar para uma vida que ela não percebia.
A vida dela, ela tinha colocado a vida dela dentro de como se esse copo aqui. Eu acho que a metáfora legal é a metáfora da sacola. Você pode ver que ela enfatiza a sacola de tricô que ela teceu, mas que estava se tornando áspero. Aquela teia, essa coisa de falar que a bolsa de tricô que ela carregava as coisas, essa tessitura, a gente pode falar que a vida da Ana é essa bolsa. Ela é toda enredada, ela pontuada. É a coisa da casa limpa, é a coisa do filho, é a coisa do marido. Eles estão satisfeitos, então se eles estão satisfeitos, então eu vou ficar satisfeita, porque é aquela coisa, é a felicidade, a harmonia, a mesma perfeição da bolsa de tricô é a perfeição que ela tentou caber à vida. A vida para ela estava tudo certo, porque ela tinha tudo certinho ali, tudo dentro daqueles conformes. E à medida que os ovos quebram ali dentro e sujam, né, a bolsa, outra coisa que me chama a atenção é essa coisa do ovo, né? O ovo que quebra, o ovo é vida. O ovo quebrar é a lembrança de que a vida é frágil. Basta uma queda ou basta uma situação que fuja da segurança, porque você carrega o ovo com cuidado, porque o ovo não é uma coisa que você leve de qualquer jeito. Então o ovo, ele lembra da fragilidade da vida. A qualquer momento nós somos sujeitos a ver as nossas certezas serem dissipadas. A vida é um sopro. Então, assim, você tem essa coisa da fragilidade. Então, quando ela tem aquela epifania, é uma crise que se instala nela, porque ela vai enxergar algo. Você perguntou se a epifania é uma prisão. É prisão ou se é libertação. A questão não é prisão, a questão é que ela vai se dar conta da prisão que ela vivia. E que essa prisão, ela se sentia feliz dentro de uma determinada realidade social. Porém, essa realidade, quando ela percebe que é uma realidade limitadora, que é uma liberdade que não a faz 100% feliz, aí que você, no caso, se sente ameaçado. Tudo que foge daquela certeza faz com que a gente sinta medo. E esse medo é a questão que eu acho que conduz a personagem, porque ela vai estar refletindo e angustiada porque é lidar com seus fantasmas, com com aquilo que são as suas sombras. E isso é complicado, é uma coisa assim, eu já vi gente levando para o lado psicanalítico, para o lado da filosofia. Eu, como professor de literatura, fico vendo essa questão assim, que é fundamental. A obra de arte está aí para fazer você, te dar uma sacudida e fazer você rever seus princípios, rever suas certezas, seus valores. Por isso que os ditadores não gostam da arte. Da arte, claro. Eu não posso sacudir, eu tenho que botar todo mundo dentro de uma caixinha e todo mundo tem que ter a falsa sensação de liberdade. Então você não pode pensar. E a função da arte é essa. Então eu acho que a Ana, respondendo a sua pergunta de forma bem objetiva, a epifania faz com que a Ana sacuda e ela perceba que algo está fora de ordem. E ela vai e é por isso que ela vai ficar em crise. Porque assim, do meu ponto de vista, né, como professora de história, eu já fui vendo assim a questão tipo o questionamento do próprio papel de gênero dela ali. E aí isso também muito atrelada a um movimento que acontece no Brasil nesse próprio período também, onde a gente começa a ter maior visibilidade feminina, maior participação das mulheres em vários pontos, apesar de, claro, quando o livro foi publicado, o Brasil ainda estava longe de ser o que a gente chama de país assim, de inserção da mulher na cultura, na política e etc. Mas a sensação que eu tive é que Clarice, como justamente essa figura que a gente sempre fala que ela era diferenciada, progressista até mesmo, ela tá questionando esses papéis de gêneros que estão muito bem enraizados. E a Ana é essa figura que, para mim, parece ser essa mulher que se toca, né, que de repente ela tá presa, e ela até fala aqui no momento, eu até cheguei a separar, porque eu sou dessas, eu gosto de ler e vou rabiscando, né? Onde ela fala até mesmo de como ela estava lidando, né? Ela vira e fala que e por um instante, a vida sadia que levara até agora pareceu-lhe um modo moralmente louco de viver. Isso para mim pegou muito forte, né? Porque justamente ela começa a questionar essa realidade toda dela. E se de fato essa moralidade, né, que fazia levantar de manhã cedo, limpar os móveis, cuidar das crianças, se isso de fato era uma coisa saudável, se isso de fato era a realidade, era viver. Né? O livro Alienista, de Machado de Assis, outro gênio, o Machado, em Um Alienista, ele deixa ali, assim, pra gente pensar
que até quando é sadio você fazer coisas que são consideradas rotina. Veja bem, quem é que estabeleceu a ideia da rotina e o que é aceitável? Você acordar cedo, pegar um ônibus lotado todo dia, ser maltratado no transporte público, ser maltratado esperando um ônibus para poder pegar um trem, chegar no trabalho e de repente você ser maltratado fisicamente, psicologicamente, ficar trabalhando 8 horas maltratado, sair do trabalho, ir para casa, encarar de novo esse ônibus lotado, dormir muito mal 5 horas por dia e a pessoa dizer que você está normal. Isso é normal? Isso é normal, é. Quem foi que estabeleceu isso para você? A questão é que a gente está numa sociedade que você vai ter que conviver, e quando a gente vive em sociedade, nós nos deparamos com valores que são considerados normais e que você, para ser considerado normal, você vai ter que se violentar o tempo todo. Nós nos violentamos e a nossa violência ela se dá de várias formas. Você tem que, de repente, você mulher, você tem que ter um padrão de corpo, um padrão de beleza, um padrão de aceitação, não para você, mas o outro, o olhar do outro. Então, quando você fala sobre o que é ser louco aí, quer dizer, a Ana, ela para poder caber dentro de um ideal de dona de casa, esposa, mãe, ela teve que mergulhar numa loucura de fazer o quê? De se anular. Então a crise dela é a percepção da anulação dela. O que ela anulou? O que ela deixou de ser para ser a mulher, a dona de casa exemplar? E aí, agora ampliando essa discussão para essa questão da mulher historicamente estabelecida. A gente tem que ver que, por exemplo, nós tivemos recentemente o episódio do jogador de futebol que foi inocentado porque o depoimento da garota, como ela mudou o depoimento, ela foi imprecisa, essa foi a brecha legal que foi dada para poder anular todo o processo. Mesmo ele tendo mudado o depoimento 5 vezes, né? Sim. E aí entra uma questão sobre uma coisa que eu estava lendo, acho que foi a Mila Lacombe que estava falando recentemente. Ela falando, quer dizer, o que é preciso para uma mulher existir? A mulher, ela, para existir, se você não é casada, você já não tem um certo respeito porque você não é uma mulher casada. Ah, você é uma mulher casada, mas não tem filhos? E aí? Você não é uma mulher que, você não é mãe. Porque só quem é mãe entende. E aí você vê que a sociedade vai construindo papéis e construindo obrigações que você é a última pessoa que você pensa é você. Você vê, a mulher é violentada, é estuprada, está grávida. A mulher não tem o direito de decidir sobre o corpo dela. A mulher tem que chegar e entrar na justiça, porque você vai ter aquela coisa de que uma vida está sendo retirada, você está tirando uma vida. Mas, e aí? Você tem assim, a mulher não decide sobre o corpo dela. Então você quer usar uma roupa, o olhar da sociedade vai dizer que aquela roupa não é adequada. Não é adequada para você, não é adequada para estar numa festa, não é adequada para estar no trabalho. E aí você não tem. É porque o seu corpo acaba sendo transformado em um objeto. Então, assim, isso é uma loucura que as pessoas vendem dentro de um traço de normalidade e que você acaba, ou você incorpora, ou você enlouquece. Que é o caso da Ana aqui, que está aqui. Ela não enlouquece porque ela enlouquece porque ela volta, né? Ela volta, ela não topa a loucura. Né? E assim, até porque, cá entre nós estamos falando de anos 60. Sim. Eu acho que tem um livro, esse livro da Boa Dona de Casa, que a Clarice, ela escreve, em cima da coluna que ela produziu, acho que era para a Última Hora, ela fez essa coisa do como ser uma boa mulher, uma boa dona de casa e tudo mais. E eu acho que essa experiência que ajudou bastante para ela construir essas percepções, né? Agora, uma pergunta assim que para mim que eu fiquei me questionando. Por que amor? Se você pegar a obra Laços de Família, todas as histórias vão ter a questão da família e suas diferentes construções, manifestações, organizações e tretas. Então, assim, é uma obra que passa por 13 contos que passam... Eu até aconselho o aluno que compre o livro e leia os contos. Ou então veja quais são os contos que tem no livro e procure na internet que tem versão PDF. Mas compre o livro que é melhor. E aí, por que eu estou falando isso?
Porque quando você fala do amor, o amor da Ana é que faz ela voltar, né? O amor pela família, o amor pelos filhos, o amor... Amor pela segurança também da vida que ela já pela conhecia. vida que ela tinha. Então esse amor que ela tem é o amor que leva ela de volta. O nome do conto é Amor, porque a Ana ama a vida que ela tem, porque foi uma coisa que ela construiu para si. Ela construiu e ela se sente viva dentro daquele universo. Então quando a gente olha para o amor, uma das interpretações, não estou dando a interpretação, estou dando uma das interpretações, é essa coisa do amor da família. Ela ama a família, ela ama aquela vida que ela tem. Afinal, foi ela que construiu, e ela inclusive fala do orgulho de ter comprado o apartamento que ainda estavam pagando. Sim. Né, dos móveis que ela limpa, né? Inclusive. A casa toda limpa, toda organizada. A empregada que ajuda. Ajuda. É aquele perfil classe média, né? Moradora ali do Maitá, porque sugere ser o Maitá que ela mora. Então, assim, a Ana, esse conto Amor, a gente vê que o que faz ela sofrer é que todas as escolhas que ela fez na vida foi pensando no amor que ela tem por esse universo que ela criou, o universo familiar. E aí, assim, eu gosto de sempre falar isso, eu não vou ficar levando para o lado freudiano, para o lado da psicanálise, nada, porque eu acho que a UERJ não vai pedir nada disso. A UERJ, ela quer que você entenda como a personagem Ana ela é construída, e você perceber essas questões das inseguranças, das crises, principalmente o monólogo interior que ela faz, como se constrói o monólogo interior, as figuras de linguagem que eles colocam, que tem muita figura de linguagem. A linguagem, né, da Clarice é extremamente expressiva. Então você vai ter essa questão da leitura, muita antítese. Eu acho que a antítese que você vai formulando ali do cego Ana, do espaço casa, jardim botânico, são antíteses. A casa limpa, o espaço sujo do jardim botânico, que é aquela coisa que faísca, quer dizer, que faz com que ela fique inspirada, mas ao mesmo tempo faz com que ela sinta nojo. Então tem ali a questão da antítese. As figuras de linguagem, eu acho que o aluno tem que perceber isso. Eu acho que o aluno uma das coisas que eu observo ano após ano na UERJ. O aluno ele quer mergulhar no conto ou na história, mas ele esquece que a UERJ ela quer saber o seguinte: você reconhece o que é uma catáfora no texto, o que é uma anáfora? Você percebe as figuras de linguagem? Você consegue reconhecer e perceber que o sujeito está usando uma tipologia textual que é descritiva e não narrativa apenas? Você consegue reconhecer que ela faz uso de uma linguagem aqui que é uma variação linguística? Você consegue perceber uma metalinguagem? É isso que a UERJ vai querer. Então, Ou seja, a UERJ ela quer saber se o aluno consegue... Acho que para a história também é sempre assim, né? É o conhecimento que a gente pega em sala de aula, você consegue colocá-lo na sua realidade. Quando você está lendo um texto, tudo aquilo que você teve nas suas aulas de gramática, você consegue reconhecer a importância disso? Você consegue perceber o uso do verbo? Você está percebendo que ela usa muito pretérito mais que perfeito? Quer dizer, ele fala que a Ana plantara, prometera. Ou seja, esse uso do verbo está procurando enfatizar que as escolhas dela são anteriores a outras situações, são anteriores a outras questões. Então, assim, para mostrar que não é uma coisa de agora, é uma coisa que já vem sendo construída e já tem uma história. Já tem uma construção e já tem um caminho. Você consegue perceber a questão das hipóteses, as modalizações textuais que ela coloca, com os usos dos advérbios, com os usos das orações adjetivas. Você consegue perceber isso? Assim, coesão e a coerência do texto. Eu acho que é isso que o aluno, eu aconselho. Eu acho que ele já percebeu que a Ana tem uma crise. Beleza. Ele já percebeu que a Ana ela vai passar por toda uma jornada que é uma jornada que até pegando um mote que você começou uma pergunta e depois começou falando e foi para outro lado, que você falou que a história começa e a gente não sabe para onde vai. Porque o grande problema, quem não está habituado a ler Clarice, não percebe que a grande questão dela se dá interiormente. Não é exteriormente. Você passa para a Ana é aquela pessoa que você passa na rua e você vê a Ana, aí você fica assim, caramba, é uma pessoa qualquer.
mas a cabeça da mulher tá A mil. a mil, o coração dela tá palpitando, quer dizer, você olha para ela, aí você tem a questão da aparência e da essência, uma outra antítese, a antítese justamente daquilo que parece e aquilo que ela, no caso, que ela guarda. Então, assim, o aluno tem que perceber isso. Eu acho que a UERJ vai trabalhar isso. Ele tem que pegar o edital da UERJ, olhar qual é o conteúdo programático e observar processo de formação de palavras, procura observar a questão da verossimilhança, o que é verossímil ali, o que não é verossímil, o que é sinônimo àquela situação que ela está vivendo. É pegar o edital e dar uma olhada nisso, que eu acredito que esse é o caminho para se pensar a história. Então, o amor da história é você pensar no amor da família, é você pensar na metáfora que o amor representa enquanto valores que ele traz em si, que o amor, todo mundo idealiza o amor romântico, mas o amor, eu sempre falo isso, o amor é muito mais concessão do que propriamente realização. Você vai estar sempre cedendo para poder chegar e conviver com o outro. Porque o outro tem os desejos dele, você tem os seus desejos. Então, como é que a gente combina para que a gente ande junto? Para que um não fique atrás do outro. É concedendo, é cedendo, é fazendo uma concessão aqui. Ó, eu vou fazer isso, mas você faz isso aqui também. Então, assim, ó, eu limpo o banheiro, mas você faz a faxina do resto da casa. Então, assim, é um fazer da compra e o outro cozinhando. É um processo de construção mesmo, né? Assim, da convivência. Da convivência. E assim, acho que legal também, e aí acho que é da própria narrativa da Clarice, é que em alguns momentos você vai lendo o texto, vai vendo dentro do livro, e a sensação que você tem também é que não apenas a Ana, né, tá viva ali, mas o ambiente onde ela está também. Quando ela vai falar dos móveis que voltam sujos e envergonhados, como se estivessem empoeirados, como se estivessem envergonhados. Quando ela vai falando, não só, óbvio, né, ela cita os animais no Jardim Botânico. E aí animais você espera que estejam vivos, mas conforme ela vai também falando das plantas, que ela vai falando das frutas no chão e vai fazendo, assemelhando, né, as frutas secas no chão a pequenos cérebros murchos, que ela vai trazendo um tom de vida a supostamente objetos que já não têm mais vida, né? É a personificação. A personificação. E isso enriquece o texto de tal forma, né, que você vai acompanhando a Ana ali e você vai percebendo que o ambiente dela, para ela, por mais que a gente esteja do lado de fora pensando, é uma rotina como outra qualquer. Para ela não é. Para ela tem todo um movimento e esse movimento é um universo e esse universo ele acaba se rompendo a partir do momento que ela tem essa epifania, né? O lance, eu acho que aí também é tudo assim. Estamos no campo. Estamos aqui no campo da subjetividade. E eu acho que é legal você ouvir outras pessoas também, porque isso ajuda. Mas assim, eu tô muito certo de que a melhor forma de abordar esse conto é com o edital na mão, é tipo jogar com o regulamento na mão. Que aí não tem erro. Por que isso? Pra gente, porque a gente pode ficar aqui devaneando sobre a questão da vida, o Jardim Botânico, por exemplo, a antítese do Jardim Botânico, que é a vida na sua explosão, na vida selvagem, na vida sem ordem, na vida que segue seu curso natural, que se opõe à vida toda organizada, que pode ser condensada, arrumada, ajeitada dentro de casa. Então, os dois espaços são antitéticos. Apesar de procurar dar vida, a Ana, ela se sente estranha naquele espaço que é o Jardim Botânico, porque ela não tem controle sobre nada daquilo. Às vezes, quer dizer, ela fala das frutas que amadurecem, que chegam a apodrecer. Por que não apodrecem? Porque não tem tempo de consumir. Então a fruta está ali, as coisas estão ali, mas é tanta coisa abundante que ela não dá conta, não se dá conta de tudo aquilo. E em casa não, em casa ela vai cozinhar, vai temperar, vai organizar, tudo, né? Vai fazer tudo bonitinho. Então assim, ela se organiza, ela tem como se organizar. E aí que está uma antítese que a gente pode perceber na história. Então eu acho que é válido a gente parar para pensar como que a UERJ vai te cobrar isso. Eu acho que é o que os alunos mais ficam temerosos nesse momento, né? Acho que a gente fica sempre um tanto quanto reticente, né? Como isso pode ser cobrado dentro de um vestibular e principalmente no vestibular da UERJ. Aliás, essa ideia da UERJ, né, de introduzir literatura, né, com livros, né, por meio dos livros, no seu vestibular foi uma coisa que
pelo menos para mim como professor, eu achei isso fenomenal, achei isso bem legal. Mas acredito que para os alunos talvez seja um pouco aterrorizante. Né? Mas eu acho que é uma forma de você valorizar o vestibular. Eu acho que o vestibular da UERJ estava numa curva que muitos alunos estavam assim, meio que afastados da prova. Trazer um livro, eu acho que foi bom para muita gente. Foi bom, primeiro, para a universidade, que ela cria uma coisa que se torna, vamos assim dizer, diferenciada. Pensando no Enem. 2, ela foi bom para o mercado editorial. Porque o mercado editorial, quer queira, quer não queira, nós perdemos Marina Colaçante em janeiro desse ano. Pô, a Marina Colaçante teve o prazer do livro dela ser adotado pela UERJ. E ela teve a oportunidade de dar palestras. Isso não parece nada, mas é tudo. É a valorização da produção literária. Você está valorizando. Né? Eu acho até que a UERJ poderia, nesses supercontos, pegar autores vivos, autores que estão produzindo, autores que estão aí, e até dar uma certa visibilidade para autores aqui cariocas. Por exemplo, teve um ano da pandemia, Ana Paula Maia, Assim na Terra como Embaixo da Terra, era para ter sido lido, mas foi cancelado porque o que eram para ser 2 exames só ficou sendo 1. E a Ana Paula não foi ali no caso usada. E é uma autora viva que está produzindo. Teve, eu acho que foi o Desmundo, que foi a série que ela roteirizou, que fez muito sucesso. Seria uma oportunidade de dar voz e visibilidade para esses autores novos. Não que os clássicos não devam aparecer, mas dá uma oportunidade para que você coloque no ponto de discussão um Alberto Mussa, que você coloque um Jefferson Tenório, um Itamar Vieira, que seja, trazer autores novos para esse debate. Então, trazer um livro literário é uma forma de você ampliar as possibilidades do vestibular, mostrar ao aluno que a leitura é importante e precede a prova escrita e que ele precisa, sim, ter espaços de debate para que ele possa praticar e treinar uma leitura crítica dos textos, porque a UERJ pede isso, né? A capacidade crítica, a criticidade do aluno em relação àquilo que lê. Ou seja, você que está, né, nos ouvindo nesse momento, nos vendo, já percebeu que não adianta só ouvir, tem que ler, tá? Isso é muito importante também. E aí, assim, Monteiro, para a galera da UERJ, né, que vai fazer a UERJ, expectativas com relação a provas comparadas às provas anteriores, né? Você falou muito da questão das figuras de linguagem, né, que ele tem que estar atento. O que mais você acredita que esse aluno precisa estar atento ao ler o conto? Porque a gente sabe que a questão da psique da personagem vai ficar muito realmente no campo da subjetividade, como a gente está fazendo aqui, né? Mas algumas coisas estão mais concretas, né? Sim. Como o quê? Tipologia textual. Atentar à questão da tipologia textual. Por quê? O texto é narrativo, mas tem trechos descritivos. Então ele pode chegar e pedir que você reconheça fragmentos de texto discursivo. Descritivo, desculpe. A questão da tipologia narrativa, procurar prestar atenção no foco narrativo, porque a história é um foco narrativo onisciente. O narrador é onisciente, então o foco narrativo é em terceira pessoa. Seria interessante a UERJ colocar... que a UERJ explica, eu acho legal isso, ela explica o conceito. Então, a UERJ vai te dar o conceito e você vai ter que observar qual opção que de repente você tem um narrador onisciente. Ele vai perguntar qual é o tipo de narrador. Qual é o tipo de narrador? Ele vai te dar o trecho e falar assim, ó, todos aí embaixo tem 3 opções que são oniscientes, mas um não é. Então você vai ter que marcar. Ou o contrário, ele bota 3 que não são e um que é onisciente, você tem que marcar. A questão referente a monólogo interior, que é o fluxo de consciência. Essa coisa de dar voz, de ficar verbalizando os pensamentos da personagem. Então, isso daí gera questão. Gera questão também você pensar na questão do tempo, porque o tempo da história é linear. Ele vai linearmente, ele começa na tarde e vai até o fim da noite. Então, um tempo linear. Como que esse tempo é usado a partir do verbo? Como que o verbo ajuda a construir isso? A questão do espaço. Como eu falei, eu acho que o espaço gera várias questões de metáfora, questão de figuras, recursos expressivos da linguagem. Metáfora, metonímia, antítese,
Eu acho que o aluno tem que prestar atenção nisso. Eu acredito também a questão referente aí à coesão textual. Os períodos são muito curtos. Então, como que ela constrói a coesão do parágrafo? O aluno prestar atenção nisso. A questão das elipses, ela faz muita elipse. Então, assim, ter questão de elipse não é nada assim que esteja fora. A verossimilhança da história, os pontos de verossimilhança, o que seria de repente inverossímil. Eu fiz até uma questão num simulado falando sobre que ela fala de chicles. Chicles, isso. E os chicles de chiclete. E a gente sabe que chiclete é uma metonímia de goma de mascar. Uhum. Mas ela não escreve chiclete, ela escreve chicles. Então ela faz uma redução, uma derivação regressiva. Ela regride na palavra e depois aí... Mas o aluno ele não se dá conta e nem sabe que chiclete é uma marca de uma marca e por isso uma metonímia, como xerox. Vou tirar uma xerox. Não vai tirar uma xerox, vai tirar uma fotocópia. E essa fotocópia... Tipo Gillette, né? Gillette com a lâmina de barbear. Então, assim, o aluno ele não se dá conta dessas questões. Então, é importante que ele observe que são 14 questões. E essas 14 questões, eles vão colocar isso sobre o perfil da personagem também, que eu não falei aqui, mas falar sobre a personagem, as questões que demonstram insegurança, que demonstram perfil familiar, essa coisa de falar sobre o destino de mulher. O que é o destino de mulher, afinal? Como que isso aí se percebe? O próprio diálogo no final dela com o marido, que eu também acho muito interessante aquele diálogo dela com ele. Então, assim, eu acho que as questões são essas. Tipologia textual, a questão dele perceber o tipo de narrador, como se constrói esse tipo de narrador, personagem, como é a construção da personagem, quais são as informações que permitem a gente formar um perfil sobre a personagem. Essa questão da figura de linguagem, que vai estar ali, eu acho que tem uma série de questões ali sobre figura de linguagem, cabe até mais do que uma. E tipos de discurso, né? Discurso direto, indireto. Como há muito monólogo interior, usa-se o discurso indireto livre. E aí eles devem, de repente, pegar alguma questão em cima de discurso indireto livre. Então vale a pena dar uma olhada sobre isso. Perfeito. Considerações finais, professor Monteiro? Eu acho que as considerações finais aqui, você primeiro leia o texto. E não leia só uma vez. Eu aconselho que você leia todo dia. Cada dia que você for ler, você vai descobrir uma coisa diferente. Outra coisa que você tem que fazer é pegar uma coisa chamada dicionário. Por que o dicionário? Porque tem ali uma série de palavras que você não sabe e você não conhece. E não adianta... Tá tudo bem, galera. E não adianta ficar, mas eu entendi, não entendeu porcaria nenhuma. Pegue o dicionário e anote as palavras que você não conhece. E a partir daí, pessoal, leia, releia, discuta com o seu professor. Mas eu acho que o mais importante é você procurar identificar como o conteúdo da UERJ será cobrado no conto. Não adianta eu fazer aqui... Eu me lembro do Caim, ano passado, que era da específica, o pessoal pegando Bíblia, colocando trecho bíblico. E aí o cara falou, perguntando, eu tenho que saber... Eu falei, não, isso não é perguntado. O que o cara vai querer saber é como a história é construída, a tessitura da história, a questão da tessitura dos personagens, o papel de Caim dentro de cada situação em que ele é colocado. É isso que eles vão perguntar sobre questões linguísticas. E assim, ninguém vai te pedir para falar da Bíblia, primeiro, segundo, terceiro, mandamento, ou não sei mais o que. Assim, cuidado, fuja dessas arapucas que você vai estar gastando aí uma adrenalina, você vai estar gastando uma adrenalina à toa. E você tem que planejar o seu tempo, porque eu falo que o grande mérito do aluno que tem um desenvolvimento e tem um desempenho top é o aluno que consegue administrar bem o seu tempo. Então, administre bem o seu tempo, não perca o tempo com coisas que não são tão importantes e foque naquilo que é o resultado para a UERJ. E, claro, pegue provas anteriores. Veja, mas eu não li os textos. Mas veja como que a UERJ perguntou sobre os textos. É uma grande pista para você saber o que você tem que estudar para fazer a prova agora, no dia 8 de junho.
Ou seja, queridos, como vocês puderam ouvir do especialista, não é qualquer especialista, é o especialista, certo? É importante que vocês procurem fontes seguras e a fonte mais segura que você vai ter é o edital. Ler o edital também é muito importante para qualquer concurseiro, seja você fazendo um vestibular civil, um vestibular militar, qualquer vestibular que seja, qualquer concurso que seja, o edital é a regra. Procurar profissionais também extremamente capacitados e que sabem do que estão falando. E aqui, né, o nosso querido Monteiro. Gente, eu estou aqui falando muito do Monteiro, mas é porque ele foi meu professor também no ensino médio, né? Então, se eu estou aqui hoje, a participação do mestre foi essencial, certo? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um Eu Sei Que Você Pode e certamente a gente vai se ver mais vezes. Mas antes, não deixa de seguir também o professor Monteiro nas redes sociais. Com certeza, no @do.monteiro é meu Instagram, onde eu sempre posto novidades de vídeos que estão no meu canal do Monteiro Linguagens, que é um canal que tem um conteúdo lá voltado para a UERJ. Eu hoje estava falando isso hoje, porque um aluno estava assistindo uma aula, um aulão, e aí eu ouvi o seguinte: Monteiro, é para fazer direito, a gente tem que estudar história e geografia, né? Aí eu falei, e português? E português, faz o quê? Assim, geografia, não sei não, mas português eu sei que você vai ter. Não, porque falou assim, cara, é por isso que a gente lê edital. É por isso que a gente lê edital. A gente lê edital para poder saber o que estudar e como estudar. Se você não lê edital, aí é aquela velha história. Alguém falou, alguém me disse, alguém falaram-me, e aí alguém falaram-me, ninguém assume que falou e a coisa fica perdida. Então, assim, procura ler o edital, procura saber o que você tem que estudar, o que você precisa ler, procura focar nisso, nessa questão do conhecimento, para que você possa fazer uma boa prova e atinja um bom desempenho. A prova da UERJ, assim, e o primeiro EQ, cara, é a hora, é agora. E lá no canal do Monteiro você tem uma série de vídeos, tem uma playlist voltada para a UERJ. Eu gravei vários vídeos com o edital da UERJ e toda semana eu estou postando algum vídeo falando de amor, ou de Hamlet, ou de qualquer outra coisa. Então, passa por lá. Ou seja, você pode passar pelo canal, ou você pode também vir para o SEI. O Monteiro vai estar te esperando por lá. Galera, eu agradeço muitíssimo, Monteiro, muito obrigada pelo seu tempo, por essa dosezinha de conhecimento, essa troca que a gente teve, e certamente a gente se vê nas próximas. E o aluno do SEI tem conseguido uma vantagem. Toda sexta-feira eu fico falando sobre o texto Amor. Isso é um fato. Isso aí, toda sexta-feira eu comento. Então, se você quer ouvir e falar, conversar sobre texto, o curso SEI está te oferecendo isso toda sexta-feira, às 7 horas da manhã. Eu começo o dia falando de amor. Ou seja, começa o dia da melhor forma possível. Obrigada, galera. Muito obrigada a você que está assistindo. Obrigada, Monteiro, mais uma vez. Tamo juntos. Tamo junto. E eu sei que você pode.